Boa tarde a todos. Eu acredito que o nosso encontro esteja começando e que as pessoas estão entrando nessa sala. E gostaria de dar um oi para todos, dizer que esse encontro faz parte da nossa oitava Mostra Geral do Teatro e, especificamente, essa atividade também é uma atividade ligada ao PROAC 39, de fomento direto a profissionais do setor da cultura. Pensando sobre esse encontro, eu imaginei a possibilidade desse encontro ser visto no futuro, né? Eu mesmo vi recentemente um encontro online do qual eu participei há um tempo atrás e vi agora com outro olhar. Então, queria fazer para vocês uma apresentação desse nosso encontro e estou tentando falar um pouquinho mais lento para uma ideia de acessibilidade mesmo. E vou apresentar um slide e vou ler algumas frases. Então, para as pessoas que estão ouvindo essa oficina, vai ser um tipo de assimilação. Mas para as pessoas que estiverem vendo, será outro, e para as pessoas que estiverem vendo e ouvindo, será outro. Então, para as que estiverem vendo e ouvindo, eu peço desculpas caso algum momento seja repetitivo, mas estou imaginando que isso pode servir a diferentes públicos que têm diversas formas de recepção, tá bem? Esse nosso encontro, ele tem o nome de Visões Filosóficas do Riso, e na verdade, uma tentativa de fazer uma revisão histórica cruzando com alguns aspectos da atualidade, né? Uma revisão histórica sobre algumas das principais teorias sobre o riso e uma reflexão do que é o riso, do que pode ser o riso num contexto atual, e especialmente ligado a correntes artísticas, movimentos artísticos. Essa revisão histórica, ela é muito longa, é demorada, são infinitos filósofos que falaram sobre o riso. Então, nesse encontro de hoje, eu vou passar muito rapidamente por um contexto grego, por um contexto romano, por um contexto medieval, e vou trazer um material um pouco mais volumoso sobre os filósofos modernos. Isso parte de uma grande obra que é uma das principais referências para mim, que é uma obra da Verena Albert. Eu vou mostrar o nome dela num slide, que é O Riso e o Risível na História do Pensamento, em que ela faz, na verdade, essa revisão histórica. Então, eu conheci os principais autores do cômico, com exceção dos clássicos ali, mas os principais, e muitos que eu não conhecia, eu conheci por essa autora brasileira, que é a Verena Albert. E ela, nesse livro, faz essa revisão histórica e se concentra num filósofo do período renascentista que se chama Laurent Joubert. Só que eu não vou me concentrar nisso porque, diante do tempo que a gente tem, desse contexto, eu quero fazer uma passagem muito rápida por eles e me concentrar nesse período contemporâneo e moderno. Aí, nesse momento, por que que eu escolhi isso? Eu devo citar, a maioria das pessoas aqui devem saber, mas para o público que não sabe, para o público futuro, nesse ano nós estreamos um espetáculo que vai ser inclusive exibido hoje e que futuramente talvez as pessoas possam assistir em plataformas, mas é um espetáculo que se chama O Burrei, do Alfred Jarry, com a direção do Gabriel Vilela, com o grupo O Geraldos. E o Burrei é um espetáculo de linguagem cômica, né? Talvez a gente poderia dizer uma linguagem satírica. E nesse início do Ubu, nesse início do século, em que o Ubu, do século passado, em que o Ubu aparece, ele é um texto revolucionário, porque ele desmonta ali um período que vem do classicismo francês e, de uma certa maneira, inaugura as vanguardas. Então, tem um autor, que é, se eu não me engano, Georges Minoir, que fala que o século XX foi um século ubesco. Isso em referência ao personagem título dessa história, que é o Ubu-Rei, porque o Ubu-Rei é uma história, uma sátira de alguns textos do Shakespeare, especialmente do Macbeth, a história de um tirano que usurpa o poder junto com a sua esposa comparsa, a mãe Ubu.
E estou falando do ubu porque, no contexto atual da nossa sociedade, a gente pode observar alguns elementos na nossa cultura que tem uma relação intrínseca com alguma ideia de comicidade. Então, vou citar dois exemplos aqui. Um exemplo que seria, digamos assim, a Blitzkrieg, não sei como é que fala, mas a guerra relâmpago da comunicação, que seriam os memes, essa linguagem que é um raio de comicidade e que está muito ligada a culturas locais, né? Mas que, claro, que podem atingir um nível global, mas o meme é muito uma comunicação rápida, é, de forte caráter cômico e satírico. Esse seria um exemplo de como a comicidade está muito presente nos nossos dias, assim, na comunicação mais ligeira que a gente tem. Outro exemplo é um exemplo que está dentro da política. Recentemente, a gente observa no Brasil, mas não só, também nos Estados Unidos, que alguns líderes da política, tanto de direita quanto de esquerda, eles se valem de alguns recursos da comicidade. Então, em alguns momentos, eles recorrem a frases de efeito, eles recorrem à desmoralização do conteúdo, eles recorrem à desmoralização do seu oponente retórico. Então, de uma certa maneira, é como se a gente estivesse vivendo novamente o contexto romano, em que a selvageria das ideias ela serve a um fator de retórica. Essa essa pequena introdução que eu estou fazendo já levou 8 minutos, então isso era só para dizer o porquê que eu vou passar por essas escolhas que eu fiz sobre as visões filosóficas do riso, mas isso também tem uma relação muito forte com esse momento atual. Então, vou começar aí a passar os slides e quero deixar um tempo no final, daqui 10 minutos, para perguntas e questionamentos das pessoas, tá bom? Não tem como não ser superficial nesse momento, então vão também colocando perguntas no chat, caso eu vou passar rapidamente por tudo, tá? Então não vale colocar assim, mas você passou muito rápido. Vale fazer perguntas, fazer observações, tá bom? Vocês estão convidados a isso, por gentileza. Então, esse é o nosso encontro, Visões Filosóficas do Riso. E pensar o riso é posicionar-se em um terreno intermediário entre a razão e não razão. Isso é porque, pegando um pouco do contexto, né, aí, se a gente for olhar para aquelas máscaras do teatro, a gente tem a máscara da tragédia e a máscara da comédia. Isso não é à toa, existe alguma razão por isso, não necessariamente pensada, mas que expressa uma forma do pensamento humano e da vida humana. Então, de um lado, você tem a morte, a tristeza, tudo aquilo que está ligado ao trágico. E, por outro lado, você tem o prazer ou os vícios, esse campo da humanidade que está ligado à comédia. E durante um bom tempo, especialmente por uma interpretação incompleta das obras do Aristóteles, a linguagem trágica teve uma visão de superioridade sobre a linguagem cômica, porque ela traz temas nobres, imita personagens nobres, e a comicidade em geral é feita por, digamos assim, seres, isso dentro do campo das artes, seres não muito políticos, né? A comédia ela serve para uma crítica social, mas ela lida com o povão. Então, ela é muito mais usada como instrumento de conquista. A gente até pode lembrar, citando hoje esse contexto romano da política pão e circo, né? E ela acaba tendo pouco espaço nas prateleiras da história. Então, você tem, por exemplo, no contexto grego, no mínimo 3 grandes dramaturgos do trágico, no Ésquilo, Sófocles e Eurípides, e
você tem um autor de comédia ali, o Aristófanes, né, e com uma, um espaço muito menor, né, no campo dos estudos e dos debates sobre isso. Então, pensar o riso é posicionar nesse terreno aí de discussão entre aquilo que ocupa o lugar na história como importante. Como eu disse já, o cômico e o riso, ele lida com caracteres que são de defeito. Em geral, a gente vai rir de uma característica negativa de um determinado tipo, de um determinado sujeito. E, para falar de uma maneira um pouco mais imagética e sintética sobre isso, eu estou citando um livro aqui que é A História da Feiura, do Humberto Eco, que, nesse momento atual, foi um livro, acho que foi o livro mais presente na minha vida nesse ano, e quero trazer aqui uma imagem, a imagem de capa dele, porque a gente tem aqui História da Feiura, e tem aqui esse sujeito lindo, maravilhoso, que tá o quê? Meio que representando uma máscara da comédia aqui na capa. E pela capa do livro, por essa imagem, a gente pode vislumbrar, e pelas nossas histórias, né, a Corcunda de Notre Dame, não sei, tantas outras histórias que a gente tem, de personagens que têm uma determinada deformidade, alguma determinada característica ruim, algum defeito, e que essa característica se torna cômica. Isso a gente também consegue observar pelas máscaras, né? As máscaras que são um extrato de momentos culturais, elas são características enrijecidas que se solidificaram numa determinada persona, expressa naquela máscara. Então a gente tem, vou citar aí máscaras, não só o elemento máscara, mas o personagem tipificado que acaba podendo receber esse nome de máscara. Então, dentro da obra do Molière, um personagem, um autor francês, a gente tem lá o avarento, o tartufo, né, o doente imaginário. Essas máscaras sociais que falam de uma determinada característica de uma forma ampliada, mas uma característica negativa. Ele não é que nem, por exemplo, um Édipo Rei, que é um rei nobre que reconhece seus próprios defeitos e salva a sua sociedade daquele momento, salva reconhecendo quem ele é e os seus próprios defeitos. O riso não. O riso fala dos defeitos em si e dos defeituosos. Então, vou passar aqui rapidamente por essas imagens. Se vocês não estiverem vendo, vocês me avisam, tá? Pelo amor de Deus. Que são imagens das máscaras que eu acabei de citar, né? Aí expressas em uma arte plástica, né? E no contexto grego, a gente tem os dois grandes pensadores da história, que são Platão e Aristóteles. Platão a primeira teoria sobre o riso que a gente tem notícia é do Platão do Filebo. E ele traz uma visão, digamos, um pouco assim, um pouco negativa do riso, colocando o riso como uma paixão da alma, o riso como uma característica que é própria do homem e que ocupa o seu lugar na humanidade como uma expressão de uma característica propriamente humana. Aquilo que nos coloca acima dos animais, porém, nos coloca abaixo de Deus. Deus ali dentro do contexto de mitologia grega que a gente tem, né, dos deuses. Na obra do Platão, ele também traz a relação do riso com o prazer. Não só nas linguagens artísticas, mas o riso, em geral, como uma forma de prazer. Então, a natureza do ridículo tem uma raiz na malícia, na ignorância e na estupidez, mas ele, ao mesmo tempo, expressa um paradoxo ali, esse paradoxo socrático, lembrando que o Platão foi um discípulo de Sócrates, e Aristóteles, que eu vou falar logo em seguida, foi um discípulo de Platão. Então, todos eles estão, nesse contexto da filosofia grega, partindo desse grande aforismo da história, que é o conhece-te a ti mesmo.
Então, a gente poderia pensar, o cômico é uma forma de conhecer-te a ti mesmo, ou o cômico está fora disso? Falando de uma maneira sintética, por imitar tipos defeituosos, ela é uma linguagem inferior ou não? Isso ocupa um lugar no pensamento humano. Os modernos vão responder isso de uma forma, vou chegar neles, tá? Aí, ainda no contexto grego, Aristóteles traz já o início de uma redenção sobre o cômico como uma deformidade que não implica nem dor e nem destruição. Ele reitera que o riso é uma característica do homem e que o objeto do riso é o que não causa nem temor e nem ódio. Isso lá na frente vai ser retomado por um dos grandes pensadores do riso, que é o Bergson. Eu vou até citar rapidamente ele. O Bergson traz traz, na verdade, diversos pontos do Aristóteles. Ele só não cita, mas, né, aí não sei, no contexto da academia francesa da época, se isso era obrigatório ou não. E o Aristóteles fala também dessa ideia do cômico relacionado ao prazer. Passando rapidamente pelo contexto romano, e aqui muito mais pegando a força da comicidade no contexto de retórica e de oratória, a gente tem dois grandes pensadores romanos que falam sobre o cômico, o Cícero e o Quintiliano. No caso do Cícero, está na obra De Oratória, e ele diz que a fonte dos argumentos sérios é a mesma fonte dos pensamentos cômicos. Então, ele já começa ali a trazer um questionamento da função do cômico no pensamento humano. E ele vai falar de um termo que é muito usado no contexto medieval e renascentista, lá com outra palavra, que o cômico também tem a ver com um recurso a uma expectativa traída, uma resposta a uma expectativa que se trai, ou seja, uma surpresa. Para o Aristóteles, dentro da visão de construção de fábula, de dramaturgia, isso também poderia ser chamado de peripécia, né? Não que toda surpresa seja uma peripécia ou que toda peripécia seja uma surpresa, mas, analogamente, isso também está presente no Aristóteles. Já o Quintiliano, na obra Instituto Oratória, ele também vai dizer que a origem do cômico está numa deformidade, numa torpeza, isso repetindo os filósofos anteriores, e que, ao observar essa característica nos outros, a gente encontra as brincadeiras e as sátiras, e quando a gente observa isso no sujeito que está emitindo, isso pode estar relacionado a alguma forma de estupidez. Os vícios, em geral. Aqui algumas imagens, né? Porque vou passar rapidamente desse contexto romano do contexto romano para um contexto medieval. E no período medieval, a gente tem uma grande crítica sobre o riso, num primeiro momento. Porque, segundo relatos, Jesus, que seria o homem o modelo de homem para o homem medieval, ele nunca riu. Então, o riso seria uma característica que nos aproximaria mais dos animais e menos de Deus. Então, nesse primeiro momento do medieval, o riso é uma característica negativa. O objetivo ali é alcançar os pensamentos sérios e nobres. Só que, num segundo momento, a época medieval vai recuperar um pouco do contexto clássico e vai trazer aí uma legitimação do riso e uma ideia de que o riso é uma prova da ambiguidade da condição humana e que ele estaria, na verdade, possibilitando, dentro do pensamento humano, trazer um repouso dentro das coisas sérias. E analisando as obras do Aristófanes, de diversos, do Gil Vicente, diversos autores, a gente vê que o riso muitas vezes vai estar a serviço de uma determinada moral, de uma determinada crítica social e de uma construção de uma moral por meio de uma crítica aos costumes, de uma crítica social. E essa é a frase
principal, né, desse nosso encontro. O riso é uma redenção para o pensamento. Então, aula aqui. Os loucos nos mostram um pouco isso, como o riso pode ser uma redenção ao pensamento, porque a fronteira entre genialidade e estupidez, em muitos casos, ela é inexistente, né? Quantas vezes a gente não diz de um gênio que ele é louco, né? E a gente também pode pensar na figura do palhaço medieval, o bobo da corte, que era aquele único, um dos únicos que podia dizer as verdades para os governantes, mas de uma forma cômica. Hoje em dia, talvez os governantes sejam os próprios bobos da corte. Não necessariamente dizendo verdades, às vezes só dizendo bobeiras, mas às vezes trazendo questionamentos fortes em caráter cômico. Aí, falando dos modernos, eu vou citar alguns nomes, e todos eles vão estar nessa ideia de que, na Idade Moderna, o riso, ele passa, o pensamento sobre o riso passa por uma redenção. Então, tem esse primeiro, que é o Joachim Ritter, em que ele traz uma ideia em que o riso não seria necessariamente algo negativo na condição humana, mas que sim, ele falaria de um paradoxo entre ordem e desvio, que é inerente à condição humana. Então, ele diz, o riso tem a faculdade de nos fazer ver a realidade que a razão séria não atinge. O riso revela que o não normativo, o desvio e o indizível fazem parte da existência. Aí, para quem está só ouvindo, aqui eu trouxe algumas imagens de alguns palhaços. Então, que para nós, desse momento atual, a gente poderia trazer na nossa memória de infância ou do cinema, os grandes palhaços, né, do circo, que são uma expressão dessas frases que eu li anteriormente. Outro filósofo moderno é o Georges Bataille, não sei se fala assim, quem puder aí com o francês me ajude. O riso é a revelação, o riso é uma forma de revelação e abre o fundo das coisas. Eu não sou, na verdade, senão o riso que me toma. E o riso é uma experiência indispensável para que o pensamento ultrapasse a si mesmo. Então, o Georges Bataille e todos esses filósofos modernos, eles vão trazer o riso, e o que o riso traz, a crítica que o riso traz, o pensamento que o riso traz, como algo que não seria só oposto ao pensamento sério, mas que, além de ser oposto, ele seria um oposto complementar, que ambos fazem parte da condição humana e que o campo do riso é um campo muito específico, que a gente atinge via corpo, mas que ultrapassa o corpo, obviamente, porque senão não seria pensamento, atingindo alguns campos, aí já pegando uma expressão do Levi-Strauss, alguns campos semânticos que o pensamento sério não atingiria. Então, Levi-Strauss vai dizer que o riso é um curto-circuito, uma conexão inesperada e rápida de dois campos semânticos. E que no mundo, no riso nós temos uma apreensão do mundo, na apreensão do mundo nós temos uma reserva simbólica para responder às solicitações de ordens especulativas ou práticas. E algumas dessas especulações, elas são respondidas pelo riso, que traria uma forma de racionalidade distinta da racionalidade do normal, do sério. O riso e o risível são próximos do mundo da ficção e do poético, como formas de expor outras possibilidades para além dos sistemas fechados. Quando a razão e o entendimento não conseguem responder, é o corpo que assume a tarefa de expressar a impossibilidade da resposta. A frase anterior é do Rainer Warning, e essa que eu acabei de ler é do Helmut Plessner.
E essa, especialmente essa do Helmut Plessner, ela é a síntese de tudo que eu estou tentando trazer desde o começo, muito rapidamente. Quando a razão e o entendimento não conseguem responder, é o corpo que assume a tarefa de expressar a impossibilidade dessa resposta. Ou seja, esse chacoalhar do corpo, que é expresso pelo riso, ele abre espaços do pensamento e faz com que a gente consiga atingir, por meio do pensamento que vem aí modificado pelo riso, pelo chacoalhão do corpo, alguns pontos que a realidade séria não atingiria. O Bergson, que é talvez um dos mais famosos no meio acadêmico, eu vou passar por ele e vou deixar para um próximo momento. Para a próxima vez que a gente se encontrar em Visões Filosóficas do Riso, a gente vai falar sobre Bergson. Fica aí a promessa de campanha. Mas ele traz diversos pontos dos filósofos anteriores, especialmente do Aristóteles, e faz uma... Tem dois pontos que eu acho que são muito relevantes dele que eu não posso deixar de falar. Um ponto que é a questão da mecanicidade, é a mecanicidade entendida como um enrijecimento de uma determinada característica e não só algo que esteja relacionado à máquina, a uma ideia industrial. Ou seja, o cômico, ele teria alguma forma de característica enrijecida. Então, o exemplo que eu sempre cito, algumas pessoas estão cansadas de ouvir, é quando tem uma determinada pessoa caminhando na rua, tropeça. Então, ela enrijeceu a sua percepção, se desvinculou daquele ambiente e tropeçou. A gente ri disso, se isso não tiver um impacto nas nossas emoções, se a gente não tiver nenhuma forma de identificação com aquela pessoa que tropeçou, e se essa forma de tropeço não for grave, não cause um prejuízo de forma grave para ela. Então, suponhamos que se fosse a minha mãe que tivesse tropeçado, talvez eu não risse, e se ela caísse, se machucasse feio, eu também não riria, eu ajudaria ela de alguma maneira a se levantar. E o Bergson, além dessa característica da mecanicidade, ele fala da importância da surpresa. O termo que eu disse lá no começo que ia dizer que eu citei quando falei das obras romanas, é o termo admiratio, que é um termo muito usado no contexto medieval e renascentista e que significa surpresa, mudança brusca. Então, um dos elementos mais fortes na construção do riso da comicidade é a capacidade de surpreender o seu interlocutor. E agora, nessa síntese relâmpago de Bergson, vou citar outros pensadores que são muito relevantes sobre o pensamento do riso: Freud, Jean Moreau, o Jean Dauvignot, Vladimir Propre, até vou citar um que eu acabei não escrevendo aqui, que é o Georges Minois, e a Verena Albert, que é essa autora, está faltando um I ali, que é essa autora brasileira, minha principal fonte de pesquisa para a formação dessa oficina, do meu mestrado e dessa oficina. Então, temos aí, finalizamos, na verdade, esse momento de exposição, temos aí mais 10 minutos no máximo para responder a possíveis questões que vocês tenham. Sei que foi uma exposição relâmpago, muito rápida, mas recomendo especialmente a leitura deste livro, A História da Feiura, do Humberto Eco, e recomendo também a leitura do livro da Verena Alberti, o Riso e o Risível na História do Pensamento. Vou já pegar aqui uma fonte, uma frase que a Júlia colocou, que é: fonte dos argumentos sérios é a mesma que a dos argumentos cômicos. Pode falar mais sobre isso? Posso. Qual é a fonte? Vou falar. E o que os diferencia? Vou tentar falar também. Para pensar sobre isso, a gente pode pensar na ideia de virtude, né? As virtudes e os vícios, eles têm uma mesma fonte, eles nada mais são do que a extensão de uma determinada característica. A virtude seria um caráter médio de uma determinada característica. Então, quando você tem a virtude da coragem,
você não tem o excesso dessa característica rizomática, essa característica fundamental, que poderia levar a algo muito negativo, que seria o destemor, uma certa estupidez por destemor. Então, trazendo isso para o nosso contexto aqui, a fonte dos argumentos sérios é a mesma que a dos argumentos cômicos. Para um católico ou para alguém de um contexto religioso ou mitológico, a gente poderia dizer que a fonte de tudo é Deus. Mas, para outros contextos, a fonte é o pensamento humano e o homem em si. Quando você toma uma via em que você vai imitar tipos nobres, desenvolvendo ações nobres, você vai para uma linha da comédia. Aí você começa a diferenciar o que nessa fonte estaria tudo embolado dentro desse contexto de caos, de Big Bang. Quando você usa de uma linguagem que imita os tipos nobres e que produzem ações nobres, você está indo para uma linha que é o ponto de uma linha que seria a tragédia. Quando você imita tipos que são de seres baixos, que fazem características baixas, você vai para uma outra linha que é a da comicidade. Então, usando aqui para quem está vendo desse espaço da tela, você teria dentro dos gêneros das linguagens uma ponta que está lá na baixeza, no prazer, nos prazeres humanos, que seria a comicidade, e na outra ponta a tragédia. A síntese de tudo isso, a síntese não, mas vamos dizer assim, o ponto médio de tudo isso, que mostra, inclusive, esses dois polos, a gente poderia dizer que é Shakespeare. Shakespeare, nas suas obras, a gente sabe, né, do Hamlet, por exemplo, tem um conjunto de características do trágico e também tem um conjunto de características, é claro que é preponderantemente trágico, mas ele tem um conjunto de características do cômico, especialmente com a figura do coveiro e algumas frases, mas, voltando e respondendo, a fonte dos argumentos sérios é a mesma que a dos argumentos cômicos, porque a fonte de todos os argumentos está, na verdade, na realidade, ou em Deus, em outras palavras, e a diferenciação é um pouco essa que eu trouxe. Estamos terminando o nosso tempo, então espero que eu tenha respondido a Júlia Cavalcante. Tem ainda 0,1 segundos, caso alguém queira perguntar alguma coisa ainda mais, ou fazer alguma observação. Então, vou usar pelo menos aqui 30 segundos do tempo que eu tenho, caso ninguém tenha nenhuma observação, para agradecê-los pela presença, agradecer a futuros telespectadores das nossas lives, disso que surgiu nesse contexto que esse edital permitiu, que é o contexto da lei Aldir Blanc e tudo que ela propiciou, e que foi muito importante para os artistas nesses momentos atuais que nós passamos e para todas as transformações que a gente sabe que a gente vai manter daqui para frente, no sentido da qualidade da comunicação que pode se ampliar para além do presencial. Tá bom? Essa foi a oficina Visões Filosóficas do Riso, que na verdade eu não sei nem se foi visões, acho que hoje eu poderia chamar de piscadinhas filosóficas sobre o riso, de tão rápido que foi. Estou à disposição caso tenham alguma outra dúvida, me achem lá no Instagram, no Facebook e mandem qualquer questão. Mas muito obrigado a todos por essa presença e obrigado pela equipe do Geraldes aí pela produção. A gente se vê em breve. Acompanhe a nossa programação que segue aí. Daqui a pouquinho temos mais uma oficina, agora às 5 horas da tarde, com Giliardo Batista, sobre maquiagem para atores e grupos artísticos. Tá bom? A despeito do tempo, foi maravilhoso. Muito obrigado. Um abraço a todos.